Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast aqui. Tô entrando antes do episódio aqui rapidinho para dar um recado. Esse episódio aqui é uma continuação de outra parte. Então, se tu não assistiu a parte anterior, fica ligado, dá uma olhadinha no nosso canal, Instagram, Spotify, nas nossas redes sociais, que a gente já tem uma parte anterior. Então, agora vai começar esse episódio aqui. Espero que ele acrescente a tua vida de fé e te edifique. Abraço. Vamos para lá, então? Vamos. Acho que o primeiro texto que a gente pode ver é Atos 17, né? Do 16 ao 18. E o 32. Eu vou indo lá pra frente, tá? Tá. Eu vou pegar o de Mateus. Então, Atos 17, do 16 ao 38. E depois o 32. Eu vou ler aqui na Almeida. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esta tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. E o 32... Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouvimos noutra ocasião. Cara, então nesse texto a gente já tem um panorama legal, tá? A gente tem um Velho Testamento onde o assunto tá embaçado, tá estranho. Não tá claro. Alguns estão falando aí de corpo que não vai sofrer decomposição, gente que dorme no pó da terra que vai acordar, então o negócio tá embaçado. A gente tem lá os coríntios que diziam: não existe ressurreição. Esse texto que tu leu é legal, eu gosto muito. Por quê? Porque a gente tem Paulo em Atenas, ele fica profundamente full pistola com a idolatria da cidade. Cada lugar que ele ia tinha um ídolo. Se fala em mais de 3.000 altares. Especula-se que na época de Paulo existiam mais de 3.000 altares em Atenas. É o texto do famoso ao Deus desconhecido. Né? Mas aí tem duas coisas legais assim. Primeiro, o primeiro trecho que tu leu, do 16 ao 18, parece que o pessoal está interessado. E na verdade está interessado. Tanto é que levam ele para o Areópago. Isso. Tá? Levam ele para esse lugar para ouvi-lo. Por que eles ficam interessados? Porque para eles, Paulo estava ensinando sobre novos deuses. Que deuses eram esses? Jesus, Yeshua e ressurreição, Anastasis. Então, a primeira impressão que esses caras tiveram é que Paulo era o pregador de duas novas entidades. Eles já tinham 3.000. 3.002. 3.002. Vamos embora, vamos ouvir o que esse cara tem a dizer. Levam ele lá pro teatro, não vou tentar falar Areópago de novo. Levam ele lá pro anfiteatro. Quando Paulo deixa claro que Anastasis não é uma deusa, não é a esposa de Jesus, mas que Anastasis é ressurreição, que ele está falando de ressurreição dos mortos, aí o interesse vira. Aí é o verso 32 que tu leu. O que diz aí? Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Então, para o judeu é algo encoberto. Em Corinto, não existe. O grego debocha. O grego fica curioso, mas zomba, debocha. Por quê? Porque ressurreição não era algo que fizesse parte da crença grega, da crença helênica. Eles tinham lá seu panteão de deuses, eles criam em vida após a morte, mas a ressurreição não. Ressurreição era um conceito que para eles não caía bem. Tanto é que eles dizem: ó,
se der outro dia a gente escuta, e nunca mais escutaram. Então, a história lá do Deus desconhecido foi até uma baita ideia que Paulo teve. Sim. Mas não deu certo. Não rolou. A verdade é essa. A ideia é muito legal de tentar culturalizar a mensagem, contextualizar, mas não rolou, porque quando ele fala em ressurreição de mortos, acaba. E aí a gente tem esse texto aqui, Mateus 22, do verso 23 ao 32, que vai apresentar esse grupo, os saduceus. Diz assim: naquele mesmo dia, os saduceus que pregam a inexistência da ressurreição aproximaram-se de Jesus com uma questão. Disseram: Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Isso é verdade, eles estão falando da famosa lei do levirato. Então, o cara morre e não tem filhos, o irmão mais velho se casa com a viúva e tem um filho com ela, e aquele filho não é contado como filho do irmão mais velho. Esse filho é contado como filho do que morreu. Uhum. Para quê? Para que esse cara tenha descendência e para que a herança dele não se perca. Então esse filho que foi feito do irmão, ele vai receber a herança do pai que morreu. Uhum. Por quê? Porque mulheres não poderiam receber. A gente tem o caso das filhas de Zelofeade, que chegam diante de Moisés e dizem: cara, não tem homem vivo. E agora? Como é que vai ficar a nossa terra? Como é que vai ficar a herança do nosso pai? Moisés leva diante de Deus e Deus diz: não, o que elas estão falando é justo. Elas têm direito sim de receber herança, mesmo sendo mulheres. Aí a gente já vê a questão do feminismo caindo por terra, né? Uhum. A Bíblia é machista. Não. A cultura do Antigo Testamento era machista, até do Novo ainda era bem machista. Mas Deus olha para a causa e diz: elas têm razão. Sim. Porque Deus não é machista, Deus é Deus. Para ele tanto faz. E aí a gente tem esse grupo, o que eles estão dizendo é verdade. Então Moisés ensinou isso. E aí ele continua: entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira ocorreu com o segundo, ou seja, a mulher era viúva negra. Todo mundo que casava com ela morria e não tinha filho, morria e não tinha filho. E assim vai. Verso 27. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, olha a perguntinha capciosa: na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Vale lembrar que a gente leu lá no começo, esses caras não acreditavam em ressurreição. Uhum. A pergunta deles não é porque eles tinham dúvida, não. A pergunta deles é para tentar fazer com que Jesus se embaraçasse na resposta. Sim. E perdesse crédito, perdesse credibilidade. Então, verso 29, Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Pois na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio, são todavia como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim Deus dos que vivem. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefatas com o ensino de Jesus. Cara, Jesus é demais, mano. Então, ele responde a questão, que é uma questão capciosa, é uma questão difícil. Para a época é uma questão difícil. Ele responde: olha, na ressurreição as pessoas não se casam. São como os anjos. O que isso significa? A gente só sabe que anjo não se casa. Né? Tem gente que vai dizer: não, como os anjos é porque anjo não tem sexo. Não existe texto bíblico que diga isso. Jesus só está dizendo que anjo não se casa. Ponto. Então, na ressurreição não há matrimônio, não há enlace matrimonial, não há casamento. Não contente em responder a pergunta capciosa, Jesus toca o coração da teologia dos saduceus. E ele vai dizer: com relação à ressurreição dos mortos, só faltou ele dizer que vocês dizem que não existe ou que vocês não acreditam. Vocês não leram
o que Deus declarou, e aí ele está citando Êxodo. Isso, 3:6. Ele está citando Êxodo 3, é o encontro de Moisés com Deus na sarça. Isso. Né? Vocês não leram o que Deus disse? E o que Deus disse? Lê para nós aí. Êxodo 3, 6. É isso? Aí. Vamos lá. 3:6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, anos depois da morte de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus se apresenta para Moisés e diz: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O que está acontecendo aqui em Mateus 22, cara? Jesus está olhando para a Bíblia e lendo ela do jeito que tem que ler. E está ensinando do jeito que tem que ensinar. Então, o conceito é o seguinte: se não há vida após a morte, porque o saduceu é isso. Depois a gente vai ler num outro texto que complementa mais a ideia. Uhum. Não é só não crer na ressurreição. Eles não acreditam em vida após a morte, eles não acreditam no mundo espiritual, eles não acreditam em anjo, eles não acreditam, sabe? Esse é o ponto. Se não há ressurreição, então Deus não se referiria a Abraão, Isaque e Jacó como se estivessem vivos. No nosso português, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: se não há ressurreição e Abraão, Isaque e Jacó estivessem mortos, quando Deus encontra com Moisés, Deus teria dito: eu sou o Deus do falecido Abraão, eu sou o Deus do falecido Isaque, eu sou o Deus do falecido Jacó, eu sou o Deus do teu pai. E Jesus está deixando claro, não foi isso que Deus disse. Uhum. Deus chama eles pelo nome. Por quê? Porque para Deus, Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos. Para Deus, Abraão, Isaque e Jacó morreram só na forma humana, nesse plano, nessa vida, que nem o cara lá dos Macabeus, né? Morreu nessa presente vida, mas já haviam ressuscitado para a vida eterna. Uhum. Cara, isso é chocante. E Jesus encerra esse ensino dizendo: por isso, ele, Deus, não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. É louco, né? Sim, e aí é que está a divisão daquilo que a gente vem falando, do conhecer as escrituras intelectualmente. Isso é possível para o ser humano, qualquer ser humano comum, cristão ou não, crendo em Cristo ou não. Tem um conhecimento intelectual. E esse ponto de vista de Deus, só o próprio Deus, Cristo, podia trazer. Então ele vem trazer esse ponto de vista que para nós é inalcançável com as nossas forças, com as nossas capacidades e com a nossa limitação. Por isso que ele vem clarear algo que a gente nunca conseguiria enxergar por nós mesmos. Ele vem mostrar, olha, do meu ponto de vista, eu sou sendo Deus, né? Do ponto de vista de Yahvé, que vocês falam que seguia, ele está vivo. Eles estão vivos. Né? Senão ele não teria dito isso. Então, Jesus rompe essa linha. Sim, é importante a gente ter o conhecimento intelectual das escrituras, que eles podem servir como apoio, né, para isso que Jesus quer mostrar. A revelação do Espírito, né, a questão do que vai além do material, além dessa vida física que a gente vive. Enquanto tu falava, eu lembrei daquele texto de Pedro, né? Nenhuma profecia nasce de interpretação humana. Sim. Antes, homens inspirados por Deus escreveram coisas que viram. É exatamente isso. Os saduceus não tinham essa interpretação do Espírito. E para Jesus isso é poder de Deus. Porque ele vai falar: vocês erram porque não conhecem nem a Escritura, nem o poder de Deus. Ah, mas eles não conheciam? Claro que eles conheciam a Escritura. Porque eles chegam com uma questão baseada na Escritura. Sim. O levirato, a lei. Então eles tinham o conhecimento teórico, o conhecimento intelectual, usando as tuas palavras. Porém, faltava o poder de Deus. E o poder de Deus é o quê?
O poder de Deus é tu pegar a escritura, ler, entender e o Espírito te dá a interpretação correta. Uhum. É isso que Jesus está fazendo. É o Biblicalente. Cara, Jesus inaugurou o Biblicalente, cara. Cara, loucura. Loucura demais. Tem um outro texto. Lê para nós lá. Já pegou aí, não? Ainda não. Atos, capítulo 23. Esse mesmo grupo. Aí vai nos clarear um pouco a ideia sobre esse grupo, o grupo dos saduceus. Aí a gente vai entender que não era o problema só a ressurreição. Tinha mais coisa aí. Atos 23, do 6 ao 8. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então, Paulo não está falando aí como um crente. Ele olha para o cenário do julgamento e ele percebe que não está favorável para ele, e o que ele faz? Joga para cima e deixa os guris se matar. Que nem o joguinho é aquele, a bomba foi plantada, pum, e saiu. E tchau. O que ele faz? Ele vê, cara, 50% é saduceu, 50% fariseu. O que esses caras discordam? Ressurreição. Vou dar-lhe. E aí ele se apresenta. Eu sou fariseu. Eu tenho a mesma formação que vocês. Eu sei o que vocês pregam, o que vocês esperam. E eu estou aqui sendo julgado por essa esperança da ressurreição. E, cara, dividiu 50-50, quebrou tudo, mano. Quebrou tudo. Fariseu dizendo, é isso aí, tu tá certo. Saduceu dizendo, não, tu tá louco, não existe. E aí Lucas vai fazer esse registro. Eles não acreditam na ressurreição, eles não acreditam em anjos e eles não acreditam em espírito, naquilo que é intangível, naquilo que é espiritual. Provavelmente o fato dele também ter citado o anjo seja o motivo que Jesus também citou lá atrás na pergunta deles. Né? De que ele falou que na ressurreição ninguém vai casar ou ser dado em casamento, mas serão como os anjos. Exato. Então Jesus está afirmando que coisas que eles dizem que não existem são reais. Sim. É Jesus manifestando o poder de Deus através da leitura e da devida interpretação da Escritura. Isso é massa, né, mano? Sim. Isso é massa. O que mais? Agora, a gente vem também trazer a questão do próprio Jesus. Na passagem dele na Terra com os discípulos, ele vem anunciando. Ele vem trazendo clareza, dando essa luz. Né? A gente vai ver diversos textos aqui, começando lá para Mateus 16, entende-se muito por conta dessa falta de clareza completa, né, da visão completa que se tinha sobre esse conceito, que a gente não tem tantos textos se comparar, por exemplo, com a morte. Sim. Então, Jesus ele vem evidenciando, repetindo muito isso, e um princípio legal e simples que eu aprendi sobre a palavra, que quando a Bíblia ela repete algo muitas vezes, ela está dando ênfase. E se ela está dando ênfase para esse conceito, para esse atributo, para esse assunto, quer dizer que ele é um assunto importante. Ele é um assunto que está talvez no nível além, acima de outros assuntos, que não deixam de ser importantes, porque estão na palavra, mas tem alguns, os mandamentos, as leis, que são mais importantes. E a ressurreição é uma dessas. Sim. Jesus vem dando essa ênfase na caminhada dele com os 12, né? Ele vai ser incisivo, né, mano? Sim. Ele vai ser incisivo. Vamos lá. Mateus 16, 21 primeiro, né? Isso. Então, dá-lhe. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ser morto, até aqui, é tranquilo para o judeu, e ressuscitado no terceiro dia. Então,
ele já vem, ó, escrituras, morte. Uhum. Isso aí é tranquilo. Opa, ressuscitado e no terceiro dia, né? Ele já vai deixando escancarada a coisa, né? Já. É o que a gente leu também no episódio anterior. Cara, ele várias vezes no Evangelho de Lucas ele diz, gente, eu vou para Jerusalém para morrer, eu vou para Jerusalém para morrer, eu vou para Jerusalém para morrer. E essas mesmas incisões que ele faz sobre a ressurreição. São esses textos que a gente vai ler. Cara, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Se eu não me engano, isso eu posso estar enganado, mas ele tem um dos textos, eu acho que do próprio de Lucas, que eles falam que os discípulos não compreendiam o que ele estava falando. Sim, a gente leu no episódio 4. Acho que foi no 4, né? Sim, sim. No 5. No 5. Ele diz, ó, vamos para Jerusalém, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Mas os discípulos não compreenderam as coisas que ele falou. Ainda em Mateus, então, 17, verso 9. Enquanto desciam do monte da transfiguração, né? Jesus lhes ordenou, a ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Ele está falando isso para quem estava no monte com ele, Pedro, Tiago e João. Então, não contem para ninguém o que vocês viram, não falem sobre a transfiguração, até que, quando que vocês estão liberados para dividir essa história? Porque Mateus não estava no monte. Mateus ouviu deles. Sim. Quando que vocês podem contar o que vocês vivenciaram? Depois que o Filho do Homem ressuscitar. Ele já está escancarando, cara. O Monte da Transfiguração pode nos ajudar a entender o que Jesus estava falando de Abraão, Isaac e Jacó. Eu não quero fazer uma forçação, eu pensei nisso agora. Mas quando ele mostra Elias e Moisés... Estão vivos? Estão vivos? Sim. É uma, vamos chamar de janela espiritual. Nossa, inventei esse termo agora. Oxi! Horroroso, mas foi o que eu consegui pensar para tentar fazer uma analogia para tu entender. A janela espiritual que Deus abriu ali. A lei e os profetas, Elias e Moisés. Os caras estão vivos. Não foi o túmulo deles. Sim. Eles estão vivos. Então, talvez dê para... Posso estar errado na referência, mas acredito que seja João 8. Tem uma disputa muito acirrada. Jesus ele começa a falar sobre o eu sou, os fariseus começam a dizer, como que tu pode dizer que tu é Deus se tu tem 30 e poucos anos? Nós somos filhos de Abraão. Cara, e Jesus vai dizer um negócio louco, ele diz assim, Abraão viu o meu dia. E ele textualmente está se referindo ao dia do seu nascimento, ao dia que ele é enviado à terra, ao dia que ele é encarnado. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como é possível? Esse é o do nascimento. Entende-se que seja? Eu li a volta, a segunda vinda. Pode até ser, aí Jesus já está indo mais longe ainda. Também. Entende? Mas quando a gente lê o texto, parece que Jesus está falando de algo passado e não futuro. Sim. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, Abraão está vivo. Jesus está dando essa ênfase, essa janela espiritual que o Jader criou aí na teologia jaderiana. Senhor Jesus. Ainda no 17. Então, ele disse lá, olha, só contem isso depois que o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Ainda no 17, verso 22. Ao se reunirem na Galileia, Jesus compartilhou com eles, dizendo, o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então profunda tristeza abalou os discípulos. É legal que aqui a gente está no pós-confissão de Pedro, né? Que é em Mateus 16. E isso é louco, porque ele está deixando muito claro, vai acontecer. Pedro vai ter aquele lapso, né? Não, jamais, não deixaremos. Não, ele está dizendo, vai acontecer. Sim. Tem que acontecer. O Filho do Homem tem que morrer. E o Filho do Homem tem que ressuscitar no terceiro dia. Tem mais, né? Ainda em Mateus aí. 20, do 17 ao 19. Mateus 20, do 17 ao 19.
Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e, em caminho, lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressurgirá. Então, se chegou a ele, esse aqui segue? Até 19. Até 19, né? Isso aí. Ao terceiro dia será ressuscitado, ressurgirá. Cara, Jesus está deixando claro, não só a morte, ele está deixando claro a ressurreição. Ele está deixando claro que vai ressuscitar. Tem mais uma. Ainda em Mateus, capítulo 26, do verso 30 ao 32. Mateus 26, do 30 ao 32. Aqui a gente está depois da ceia. Eu quis pegar aí o verso 30 por isso. Assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes revelou: Ainda esta noite, todos vós me abandonareis. Pois assim está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós, rumo a Galiléia. Então Jesus não só anuncia morte e ressurreição, mas ele diz até para onde ele vai depois. Ele diz: vou para Galiléia. É lá em Lucas, se eu não me engano, que a gente vai ler o texto dizendo, cara, ele já tinha dito que ele iria para Galiléia, que ele nos encontraria na Galiléia. E a gente não entendeu. É esse momento. Jesus está dizendo abertamente, que nem a gente está conversando aqui, abertamente, sem firula. Não é parábola, não é nébias, não. Ele está falando abertamente. O Filho do Homem vai morrer, vai ser crucificado, vai ir para o túmulo, vai ser sepultado. Mas depois de 3 dias, ele volta. Ele vai ressuscitar. E ele vai para Galiléia. E a gente se encontra lá. Então ele já marca esse encontro. Cara, não tem? Um fato importante, e a gente não vai ler, obviamente, mas vale a pena, como tu disse, aquilo que a Bíblia repete é ênfase, e aquilo que a Bíblia enfatiza é importante. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 narram a vida, os 4 narram a morte, e os 4 narram a ressurreição de Jesus. Então não foi um fato isolado que só alguém escreveu. Não. Jesus anunciou várias vezes. Paulo está falando lá em 1 Coríntios 15, olha, segundo a Escritura isso aconteceu. Os 4 evangelhos narram que isso aconteceu. Narram como aconteceu. Narram que depois ele vai para Galiléia e ele se encontra com os seus. E é na Galiléia que ele aparece para aqueles mais de 500 que Paulo vai citar lá em 1 Coríntios 15. Lucas provavelmente entrevistou boa parte dessa galera. Porque Lucas não está vivendo, ele não está no momento que as coisas acontecem. Ele vai escrever o seu evangelho como pesquisa. E ele vai entrevistar um, ele vai entrevistar outro, ele vai e pergunta, sei lá, para Pedro, João, para os apóstolos que ainda viviam, e eles vão contando e ele vai escrevendo a narrativa para o amado Teófilo lá, né, o cara que ele queria orientar. Então, isso é importante. Jesus anunciou que ia acontecer, os 4 evangelhos narram a mesma história. E agora, o livro de Atos, que é o começo da história da igreja. Jesus ressuscitou, Jesus foi assunto aos céus. E agora? Agora é com a igreja. No livro de Atos, esse é um assunto igualmente recorrente. Se a Bíblia repete, ela está dando ênfase. Se ela está dando ênfase, é importante. Sim. Jesus podia ter ressuscitado e ninguém mais falava nisso. Não, a Bíblia continua dando ênfase. Vamos para Atos, então. Vamos sair aqui de Mateus e vamos lá para Atos. Atos capítulo 2. Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, toda aquela loucura. E aí um cara chamado Pedro, que estava no Monte da Transfiguração, que ouviu todas essas vezes que a gente leu Jesus dizendo que ressuscitaria. Esse cara se levanta e ele faz a primeira pregação da igreja.
talvez uma das mais poderosas. E a gente vai ler isso. Atos 2, do 22 ao 36. Por que vou ler tudo isso? Cara, vale muito a pena ler a Bíblia. Biblicamente é isso. A gente está aqui para sentar e ler a Bíblia. Não. Mas eu já conheço a história. Que bom. Então vamos conhecer mais um pouquinho. Vamos simplificar o que tu já conhece. Pode dar, Jaleco. 22 ao 36. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-á de alegria na tua esperança. Pausa. Peguei no tempo bom? Uhum. Glória. Duas coisas. Pedro fazendo o que Paulo disse que fez. Lá em 1 Coríntios 15, ele diz: se não existe ressurreição, nós somos falsas testemunhas contra Deus. O que Pedro diz aqui? Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Então, não foi ideia nossa, a gente não teve nada a ver com isso, Deus pegou esse cara e ressuscitou. Segundo, Pedro está citando o texto que a gente leu, lá do Salmo 16. É aqui, é a Bíblia explicando a Bíblia. Então, não é uma interpretação louca nossa. Estão querendo dizer que Davi... Não, é o que a Bíblia diz. É o que Pedro interpretou pela ação do Espírito de Deus. Ele entendeu que o texto lá do Salmo 16 se aplicava àquele momento específico da história. É Deus não deixando que o santo, e o santo na minha Bíblia está com S maiúsculo, então está fazendo uma menção direta ao Messias, ao Cristo, Deus não permitindo que o seu santo sofra decomposição. Dá-lhe o play. Aí Pedro fecha essas aspas lá de Salmos. Fecha o Salmo e vai para o verso 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que a todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Seja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui tem um lance legal também. Enquanto lá no Salmo 16, Davi fala de si como sendo o santo, que o corpo não sofreria decomposição, agora Pedro cita um outro texto, que é o Salmo 110. E nesse Salmo, Davi se vê no lugar que ele tem que se ver. Então ele escreve: disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor, o Cristo. Então ele é a terceira pessoa, não da Trindade, mas naquele momento, e ele está vendo Deus Pai falando ao Deus Filho. E o que o Deus Pai fala ao Deus Filho? Senta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Quando a gente olha para a morte de Estevão, o que Estevão vê? Jesus. Direita. Onde? À direita de Deus Pai. Cara, é o cumprimento daquilo que Davi, sendo, como o próprio Pedrão vai dizer, todavia, Davi, era profeta. Então, Davi achava que estava escrevendo música, ele já estava profetizando. Ele estava espiando pela janela espiritual. Já era, cara. Já depois era. Que for pro YouTube, vai acabou. Doutrina. Jadernismo 3048. Muito bom, cara. Que texto poderoso sobre a ressurreição do Messias. Pedro está tomado do Espírito. E é legal também, né? Ele diz assim, a este Jesus, Deus ressuscitou. E todos nós, e ele aponta para aquela galera e anteriormente, nos episódios anteriormente, Lucas já deixou relatado, eram 120 pessoas reunidas. Então ele aponta para aquela galera que está todo mundo bebendo, está todo mundo derramando da presença de Deus, da glória de Deus, línguas estranhas, a manifestação do Espírito, é o derramar do Espírito sobre a igreja. Ele diz, todos nós, toda essa galera, esses 120 malucos que está cada um falando em uma língua, mas vocês estão entendendo o que eles estão dizendo. Todos nós somos testemunhas. Deus ressuscitou Jesus. O Jesus que vocês mataram. E a pregação de Pedro é extremamente eficaz. Sim. Ele prega e os caras vão dizer, o que a gente faz agora? Cara, arrependam-se, sejam batizados no nome de Jesus para o perdão dos pecados. E 5.000 pessoas, se não me falha a memória, são agregadas à igreja. E aí, cara, tem o lance, que é o que tu disse. O que a Bíblia repete, ela está dando ênfase, e o que ela dá ênfase é importante. No Velho Testamento a gente não tem muito texto. Cara, no Novo a gente tem muito. Jesus falando diversas vezes. A gente tem Lucas registrando o discurso de Pedro, que é veemente, é poderoso, é o que a gente acabou de ler. Vamos ler um de Paulo, lá em Atos 13, do 26 ao 39. Primeira viagem missionária de Paulo. Vamos lá. Atos 13, do 26 ao 39. Quer ler para nós? Vamos dar. Dá-lhe. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros que temeis a Deus. A nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que lhe fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, né? O Salmo 2. Uhum. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, dessa maneira o disse. E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. E, por intermédio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas as quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A ênfase é essa. Jesus morreu conforme a Escritura, foi sepultado conforme a Escritura e ressuscitou conforme a Escritura. Paulo vai praticamente copiar e colar a pregação de Pedro, lá em Atos 2, e ele vai citar os mesmos textos, ele vai citar
o Salmo 16, né, falando da decomposição, e ele vai dizer a mesma coisa que Pedro. Cara, Davi morreu e o corpo dele já era. O sepulcro dele está aí, quem quiser ir lá visitar, a alçada está lá. Agora, esse Jesus que nós estamos anunciando, que nós somos testemunhas, esse cara cumpriu a profecia. Deus ressuscitou ele dos mortos. Isso é muito bom. Tem mais um texto de Paulo. Atos ainda, capítulo 26, 2 versos só, 22 e 23. Atos 26, 22 e 23. No contexto, Paulo ele já está se defendendo diante de Agripa, ele já está preso, o cara já está numa baita de uma encrenca. Atos 26, 22 e 23 diz: Todavia, tenho sido agraciado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por essa razão estou aqui e posso testemunhar, tanto a pessoas simples como a pessoas cultas e notáveis. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés nos advertiram que haveria de ocorrer. Ou seja, como Cristo deveria sofrer e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria luz a esse povo e, de igual modo, a todos os gentios. De novo, o Paulo lá de 1 Coríntios está trazendo a Escritura debaixo do braço e dizendo: o que aconteceu foi para cumprir o que a Escritura diz. E ele expande, né? Ele, Jesus, seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria a luz a esse povo. Ele está falando do povo judeu, mas, de igual modo, a todos os gentios da terra. É o que a gente... Cara, a gente está falando disso, né? É até chato a gente ficar se autorreferenciando, mas é o que a gente está falando. Cristologia é isso. Jesus é o Cristo e o Cristo cumpre a Escritura. O Cristo faz o que a Escritura diz que ele deveria fazer e cumpre o propósito. Qual é o propósito? Pedro vai falar sobre perdão dos pecados. Paulo vai falar sobre luz. Cara, é isso. Jesus é isso. Ele vai dizer com propriedade: eu sou a luz do mundo, lá em João 8. Então, o Velho Testamento não fala muita coisa. Ok, concordamos. No Novo fala muito. Jesus falou diversas vezes: eu vou ressuscitar. Em Atos, essa é a mensagem que é pregada sempre. Sempre que alguém prega, cara, é isso que é pregado. Morreu? Sim, não tem problema, mas ele ressuscitou. Isso é o que diferencia o caminho. Isso é o que diferencia o cristão. Paulo, ele vai falar em várias. Até a gente anotou pouca coisa aqui, porque se a gente for buscar em todas as cartas de Paulo uma referência sobre a ressurreição, claro, tem quase todas, se não tiver em todas. Então vamos ler algumas. Romanos. Seguindo o raciocínio do Jader, se a Bíblia repete é porque ela está dando ênfase, se ela está dando ênfase é porque isso é importante. Olha o que Paulo vai falar sobre a ressurreição de Jesus, sobre a esperança da ressurreição. A gente separou alguns textos aqui. Pode ler, Jadeco. Romanos 1, do 1 ao 4. Eu vou pegar o próximo texto já. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Espírito da Santidade pela ressurreição dos mortos. Paulo está repetindo enfaticamente, ele está sendo claro. Jesus Cristo ressuscitou. Ainda em Romanos, capítulo 4, a partir do verso 19, vamos ler até o final do capítulo, diz assim, ele está falando sobre justificação da fé, está falando sobre Abraão. Sem desfalecer na fé, Abraão reconheceu que seu corpo físico já havia perdido vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E ele sabia também que o ventre de Sara não tinha mais o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou,
nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele que as palavras "isso lhe foi atribuído como justiça" foram registradas, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa completa justificação. É aí que tá, né? Ele fala que a ressurreição, ela tem a ligação, a crença na ressurreição, ela tem ligação com a justificação, né? Com a Sim, nossa... é ela que traz, né, para a nossa completa justificação. Como é que tá na RA? Tu tem o texto aí, não? Tenho. 4:25. 4:25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou Jesus por causa da nossa justificação. Então, essa questão de causa e efeito, morte e ressurreição, cara, estão diretamente ligados. Não tem como pregar o evangelho de Jesus sem falar da ressurreição dele. Sim, e aí é o lance, mais uma vez, daquela linha tênue. Não tem como por obras a gente alcançar a salvação. Uhum. Não é o tema aqui salvação, mas... Porque não adiantava só saber de cabo a rabo o Antigo Testamento para ser salvo. Precisava que as coisas se cumprissem em Cristo, ele morresse, ressuscitasse, os sinais, os milagres, as maravilhas, tudo que ele fez, a morte e a ressurreição, para que aí sim a gente pudesse ser justificado, coisa que a lei de Moisés foi incapaz de fazer, né? Está no texto que a gente leu lá também. Romanos ainda, capítulo 8, versos 10, 11 e depois o 34. Pode ler para nós aí, Jadeco. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Esse foi o 11, né? Isso. Agora 34. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo está deixando claro, não é só a morte, tem a ressurreição. Paulo está deixando claro, a morte trouxe completa justificação. Eu sempre gosto de usar o exemplo do presidiário solto. A morte é a libertação do cara. A morte de Jesus representa o advogado ou o juiz chegando na cadeia e dizendo: ó, cara, tu tá livre. Só que esse cara, sendo livre para voltar à vida social, tendo no currículo dele presidiário, cara, ele não consegue emprego em lugar nenhum. Ele vai ser um pária sempre. A ressurreição de Jesus é como se, além de soltar o cara da prisão, aquele passado, ele foi apagado. É isso que é justificação. Ele foi justificado. Agora ele já não responde mais como um ex-presidiário, agora ele responde como um filho de Deus. É o que Paulo está falando em Romanos. Então, é necessário a gente entender isso. Por que a gente está dando essa ênfase, gente? Porque a gente fala muito da morte de Jesus. E tem que falar, e é necessário. Mas a gente precisa retomar a ressurreição do Cristo, a ressurreição de Jesus. Último texto, então. Só para ti que acha que a gente leu pouco a Bíblia hoje. Efésios capítulo 1, do 18 ao 20, diz assim: Oro, Paulo falando aos Efésios, né? Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Deus fez a vocês, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação
da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à direita de Deus nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na era que há de vir. O mesmo Espírito. Tu leu lá o texto de Romanos 8, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Cara, foi o Espírito de Deus que fez isso. Sim. Por isso, Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, a gente vai bater nessa tecla, eles não inventaram uma história da cabeça deles. Eles estão dando um testemunho. Que testemunho é esse? Deus escolheu esse cara, ressuscitou ele, o Espírito de Deus ressuscitou ele, para que ele seja de fato o Cristo, para que ele verdadeiramente seja posto no lugar dele. Se a gente lê Filipenses 2, a gente vê Jesus abandonando, esvaziando-se da sua glória. A ressurreição de Jesus coloca ele onde? Acima de todo principado, domínio. Então ele é restabelecido a esse lugar de glória. Se a gente lê Filipenses 3, a gente vai ver mais uma carta de Paulo. Paulo falando sobre ressurreição. Sim. Colossenses capítulo 1, Paulo está falando sobre ressurreição. Se a gente olhar para 1 e 2 Pedro, existe a mensagem da ressurreição. Se a gente olhar para Hebreus, fala da ressurreição, e ele chama, isso é interessante, o escritor de Hebreus chama o assunto ressurreição de rudimento da fé. Uhum. O que para nós é algo que está perdido, para eles era rudimento, era fundamental, era Sim. básico. O Sim. básico da fé cristã, no tempo em que a carta aos Hebreus foi escrita, o básico da fé era isso. Ressurreição. Jesus ressuscitou, ele abriu o caminho para nós, para que a gente possa também, um dia, ressuscitar, ter acesso a essa vida. Mas a nossa ressurreição é para outro dia. Hoje, a gente quer encerrar essa série de Cristologia deixando claro, gente, Jesus cumpriu tudo que a Escritura previu sobre ele. Uhum. Tudo que Moisés e os profetas escreveram. Ele cumpriu. Ele é, de fato, o Messias. Ele é, de fato, o Cristo. Hebreus 10 fala que Jesus, através do véu, nos abriu um novo e vivo caminho, e o próprio escritor aos Hebreus interpreta que o véu é o seu corpo. Ele está falando da morte de Jesus. Os textos que nós lemos de Paulo deixam claro que não é só a morte de Jesus, mas é também a sua ressurreição. A sua ressurreição nos trouxe a completa justificação. É o presidiário. É o cara que foi preso por crime hediondo, mas o sangue de Jesus pagou a dívida. Ele não vai ser restabelecido na sociedade com o carimbo ex-presidiário, não. Porque Jesus ressuscitou e abriu um caminho para ele, para que ele possa viver como filho de Deus. Me ajuda. E é por isso que a gente fez questão de falar esse assunto. A ressurreição, ela é fundamental para a nossa vida de fé, para a nossa salvação, e a ressurreição de Cristo está incluso nisso. Né? E assim que a gente encerra a nossa primeira série. Sim. Não sabemos se vão ter outra série. Não sabemos. Não sabemos. Outros episódios, se Deus permitir, a gente vai ter. É. Então, se tu tá com a gente até aqui, cara, que bom que tu tá até aqui. É verdade. Que legal que tu sentou na mesa, abriu tua Bíblia. Pô, deixa teu like, teu comentário. Manda para um amigo teu, né? Pra ver se ele assiste alguma coisa menos pior. Né? E acompanha a gente aí nas nossas redes sociais. A gente tem... às vezes a gente posta um bastidor, versículos no nosso Instagram, na nossa página no Facebook. E até a próxima série, episódio do Só Deus sabe, podcast. né? Só Deus sabe como vai isso acontecer. Aí. Então tá, gente. Um abraço, Deus abençoe. Falou!